pessoa... Vocês sabendo que tem um monte de gente já fazendo os reacts do episódio que a gente falou dos bilionários, não sei o quê? Nem vi, cara. Não viu? Tem um monte de gente fazendo react aí. Só porque durante um episódio de mais de 2 horas, durante 1 minuto, a gente tava falando sobre os bilionários, o que eles criaram, qual que foi a história de cada empresa. Aí a gente falou um pouco do Elon Musk, obviamente, a gente falou de outros caras lá. A gente falou do Steve Jobs, por exemplo. Do Steve Jobs. Do Bill Gates, ué. Exatamente. E aí a gente tava falando sobre o capitalismo, transforma esses caras em bilionários porque premiou eles de alguma forma, entendeu? Eles precisaram fazer uma série de coisas até chegar lá. Então o pessoal só vê o cara bilionário lá hoje, mas não vê. Eu acho que todas as empresas foram criadas pelo governo, para as estruturas políticas. Eles alimentam essas empresas com tecnologias militares que eles têm desenvolvido, entendeu? Não, mas não é. No final, eu não acho que existe do- uma diferença entre do zero. as grandes empresas e o Estado, entendeu? Mas não é do zero. Entendeu? Que o Estado pega, escolhe você e fala, eu vou te dar tanto de dinheiro, você vai fazer tal coisa em tal empresa e aí você vai ser bilionário. É Cara, só depois de muito tempo, depois que dá certo, que o Estado vê que é melhor fazer negócio do que com você, porque de alguma forma o que você faz retribui pra sociedade. mais ou menos. Essas pessoas, todos esses bilionários, eles todos são de família de elite. São todas pessoas ricas que tinham acesso, sim, a estruturas governamentais. As famílias tinham esse acesso. E eles usaram essas conexões Tem uns para bilionários. criar essas estruturas Tem privadas. os bilionários herdeiros, digamos Sim. assim, que vêm dessas estruturas, de famílias, de gerações, e o cara não sabe nem de onde veio o dinheiro da família, na verdade. Mas tá lá. São todos. Entendeu? São Não esses só nem caras que- trabalha, mas tá lá. Porém, tem uns bilionários que são aqueles bilionários que vieram do zero, que enriqueceram. Cara, eu não acredito em bilionário que veio do zero, mano. A gente contou a história aqui do Sim, Flávio pode Augusto. Não, cara, pode ter um como ou assim? outro. Pode ter um ou outro. Mas a maioria desses caras dessas grandes empresas teve o braço do Estado lá. Teve o braço do Não no Estado. começo, né, cara? Não, no começo. No começo Quando não tem deu como. certo, depois de muito tempo, o Estado pegou e falou, pô, Não, Não, pô. você esses pega a história, caras por exemplo, faz- vamos lá, pega a história do Bill Gates e do Steve Jobs, cara. Eles não tiveram apoio do Estado no começo. Não visível. Eles têm apoio invisível. Eles têm, Não. pô. Tem sim, Não. cara. Claro que tem, pô. Cara, eles eram 2 nerdola ali, Renato, cara. você acredita nessa história? Você acha que é eu verdade? acredito sim, cara. Eu Essa- acredito. Cara, eles eram 2 nerdões, só que eles eram 2 nerdões com status, com conexões, conhecia as empresas. Eu acho que depois eles foram conhecer. Não, cara. Eu acho que ali na coisa seminal deles, eu acho que não, cara. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que no início ali, depois, obviamente, se tornaram grandes e tal, e aí o Estado, vamos dizer, Eu acho que capta esse cara pro lado dele. Então, porque todas pode virar uma ameaça. todas essas Entendeu? grandes empresas, elas coordenam com o Estado. Elas obedecem o Estado, né? Atualmente. Sempre, Mas acho que lá no sempre começo não, cara. obedeceu. Claro que sim, Não, cara. lá no comecinho? Você acha mesmo? No comecinho de tudo? Sim, Não, acho que não. claro, pô. Você acha mesmo que os Estados Unidos, o país que tem um exército gigantesco, um monte de agência, não sei o quê, essas agências elas não estão operando dentro do mercado econômico e fazendo o apoio e o network para construir as estruturas que hoje tem nos países deles? É claro que teve. Não, mas isso aí sim. Mas eu falo assim, cara, o Bill Gates estava lá, estudando lá e teve a visão dele de não vou investir em computador, em máquina, vou investir num sistema que vai rodar dentro da máquina. Isso aí eu acho que não tem o papel do Estado aí. Ah, o que eu tô falando é... Eu acho que Bill depois... Gates- o sim. DOS ele comprou por $50 mil. Ele comprou o código, né? Ele comprou o Ele código comprou o por $50 código. mil. Ele já tinha feito. Ele já tava lá trabalhando, entendeu? Junto com os outros caras lá, os maconheiros lá da universidade. Já tava lá junto com essa galera, ele já tava pensando. Então, eles no já que eram da fazer. elite. Eles já eram da elite, pô. Eles já eram da elite. Eles nasceram elite, pô. Eles nasceram Porque eles elite. estavam em Harvard. Não, é. Aí vamos. Pô, tudo bem. Também. Aí também. tem esse ponto. Aí, nesse ponto, tudo bem. Aí vamos dizer assim, então. Vou tentar melhorar o que você falou. Não que ele era um indivíduo escolhido pelo Estado. Agora, que o Estado pode ajudar, fomentar de alguma forma uma determinada instituição, e aí ali a coisa acontece e surge uma Isso. pessoa, nesse ponto tudo bem. Ué, vamos. Entendeu? Aí nesse ponto tudo bem. Mas eu não acho que, tipo, Bill Gates, vamos pegar ele como exemplo. Mas essa história de que, o cara foi lá na sua garagem e aí. Cara, do eu acho que é nada, assim ele se mesmo, cara. esforçou. Não, cara, o cara tinha ele tava na garagem dele, mas ele era de uma família milionária. Tá, beleza. entendeu? Não, até com não acho que era conexões milionária, mas acho que era uma... políticas. Não. Claro Aí, que então, aí sim, que eu acho cara. que não é. Ah, então tá bom. Eu acho que é. Eu acho Eu que é. acho que
o Bill Gates, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, por exemplo, estudou em Harvard. Aí, Harvard é uma universidade onde foi a maioria dos caras do presidente do Fed vieram, entendeu? Então, assim, é uma instituição, como instituição, vamos lá, como instituição, existe um privilégio para aquela instituição ali. Isso, show de bola. Agora, se ali dentro vai surgir o Steve Jobs ou o outro cara, porque, por exemplo, vamos pegar a história do Steve Jobs. Por que no final, vamos usar a sua teoria de que o Estado tá ali manipulando as pessoas agora. Por que não pegaram os irmãos lá, que já eles sim eram milionários? Quais irmãos? Os Winklevoss lá. Os irmãos Winklevoss. Exatamente. De que é isso? Porque a história ali do Facebook? Do Facebook. Ah, Eduardo Saverino. Então, tá. não do Eduardo, dos Winklevoss, dos irmãos gêmeos lá. Tá. Entendeu? Eles sim. Eles eram de família tradicional, eles eram milionários e tudo. E como que foi o Mark Zuckerberg que ressaltou nesse O pai? Mark também deve ser alguma coisa assim, cara. Não, ele não. Não Ele sei. era um cara normal ali na parada. Não acredito. Entendeu? Eles escondem as origens Não, deles. o que eu acho, cara, é assim, que o Estado, de certa forma, ele pode ter um controle sobre a instituição. Pra mim, para nesse ponto. Eu acho que a CIA coordena Harvard, tudo, pô. Coordena todas as empresas. Harvard pode ser uma instituição... Não, aí depois. Mas vamos falar no nascimento. Depois, tava lá no nascimento, cara. Eu acho... Não, Claro que tava no nascimento por causa disso, eu acho. Entendeu? Por exemplo... Eles controlam tudo. Se tudo que acontece no país, eles interferem, você acha que eles não iam interferir nas grandes no futuro mas aí, econômico das empresas que iam criar o futuro dos vamos Estados lá. Unidos? Você Aí acha que eles não iam mas aí o estar Facebook é uma contra-história com isso, cara. Porque os gêmeos lá, eles já eram milionários, entendeu? Eles já eram de família tradicional, eles estavam criando um negócio que seria, na verdade, o Facebook. Aham. E quem ressalta, no final das contas, é o Zuckerberg, cara. Mas Entendeu? eu não duvido nada que se você olhar na origem do Mark Zuckerberg, você vai ver que ele é de uma família bem Não, conectada. ele é de uma família boa, sim. Pô. Mas nesse caso aí, os Mas outros... lá ali, em eles eram Harvard muito tem 20 mil alunos. Então, é a elite. Mas tá, aí elite... Aí Mas entre sim, os 20, é isso que eu tô falando. apareceu um. É isso que eu tô Não, falando. beleza, ele pode até ter uma credibilidade, uma moral entre as elites. No sentido de que tinham várias elites ali Sim. competindo. Boa. E ele se saiu melhor do que Isso. as. Beleza, ele tem o seu mérito. Não tô tirando o mérito dele Isso aí. de ser o avatar que representa o Por crescimento exemplo, dessas empresas. vou te dar um exemplo Mas diferente. você não pode comparar essas pessoas e falar que ele era um pobre coitado. Você tá entendendo? Tá, vamos uma mudar de pessoa assunto. Aí, beleza. que tá inserida Aí, beleza. Vamos Ele mudar já tava pro... inserido na parada ali. no lugar. Ele tá no Isso aí, lugar tudo certo bem. na hora certa, com as Aí se conexões você certas. pensa, aí se você, pela sua ideia, isso aí já é uma interferência do Estado no início do processo, aí tudo bem. Vamos lá, mas eu tenho um exemplo. A Lamborghini, certo? Certo. A Lamborghini. O dono da Lamborghini, bilionário, certo? A Lamborghini, a história da Lamborghini é a seguinte. O cara, ele foi pra guerra com 18 anos pra servir pela Itália. E aí ele chegou lá na guerra e ele tinha que trabalhar como mecânico. E ele começou trabalhando, fazendo os jipes de guerra, o pessoal que fazia a mudança de um acampamento pro outro, de um batalhão para outro. Ele ficou fazendo manutenção dos veículos de lá. E tinha trator, e tinha tudo, certo? Ele fazia esse tipo de trabalho. Aí ele ficou na guerra, voltou pra casa depois da guerra, quando a guerra acabou. Isso eu tô falando da Segunda Guerra Mundial, certo? Quando ele voltou pra guerra, ele pegou e tinha vontade, né? Tipo assim, pai, eu aprendi uma coisa, eu acho que o futuro não é ser fazendeiro, que a família tinha uma fazenda, né? Uma pequena propriedade lá onde eles plantavam e tudo mais, era uma coisa de geração. Ele falou o seguinte, eu quero ser dono de uma loja de uma empresa de trator. Eu vou fazer tratores menores com mais potência. Eu aprendi isso na guerra. Eu não era fazendeiro na guerra, eu era mecânico. Eu aprendi isso e não sei o quê. E o pai dele não queria. Não queria. Falou, não, você é fazendeiro, ninguém vai dar dinheiro pra fazendeiro, ninguém vai acreditar em você que você é fazendeiro, você não estudou pra isso, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu sei. Confia em mim que vai dar certo. A mulher dele foi contra, o pai dele foi contra. E aí tinha ele e um amigo dele que veio da guerra também, que também tinha noção e tudo mais. Ele conseguiu convencer o pai dele, depois de muito tempo, a fazer o quê? Me dá a escritura da fazenda. Se eu conseguir, eu pago tudo com juros. E o pai dele foi lá e deu a escritura pra ele. Apostou, investiu. Apostou. Ele construiu uma unidade.
Ele fez até a participação de um prêmio e tudo mais, que quem tava lá entregando era a Ferrari. A Ferrari já era grande naquela época, tá? Ele foi lá e conseguiu o trator. Ele começou com tratores Lamborghini. Tratores justamente para poder fazer o quê? Para poder ajudar na produção das lavouras dos fazendeiros. Com esse trator, ele conseguiu depois um empréstimo. Esse empréstimo, ele financiou uma linha que ele conseguiu vender, e aí começa toda a história. Então, mas aí, vamos pegar a tese do Monark. Então não tem Estado, então, não tem... mas aí, vou pegar não a tem tese do privilégio. Monark aqui, ó. A tese do Monark é que nesse momento, ele se conecta, não é isso? Então, Então vamos lá, a origem ali, tudo bem. Mas aí, nesse momento em que por que ele vai... tinha tanta confiança que ia conseguir? O cara teve visão. Não, mas aí ele tem a visão dele. Ou ele mano. já sabia que... Não. Ou ele sabia que viria... Que, tipo, já estava coordenado. Ou as pessoas... Não é que as tava agências... coordenado, cara. Na hora que ele olhou, na hora ele viu a visão, não era família de elite. do cara. Não, a Eles visão não do tinham cara dinheiro. foi se conectar com os fazendeiros. Mas sim, mas ele Na tava hora na que se guerra, conectou certo? ali, acabou. Ele foi pra guerra, certo? Sim. Na guerra, você está operando como um agente do Estado. Certo? Sim. Na guerra, Um ele mecânico teve de muitos caminhão. contatos com gente do Deep State, do Estado, que coordena as coisas. Mas ele era Ele mecânico, saiu- não era o general. Ele saiu com um contato de lá, entendeu? Que eles falaram, ó, você vai sair daqui, você vai fazer isso, isso e isso, porque a gente precisa dessa empresa por algum motivo, entendeu? Por isso que ele tinha tanta confiança quando ele foi lá falar com o pai dele. Porque essas coisas, elas são coordenadas com antecedência. Nada acontece por acaso, entendeu? Quando você vive dentro de uma estrutura onde é tudo controlado, onde as agências veem tudo, elas podem tanto destruir a tua ideia antes de você... Mas aí por que escolher esse cara? Vai saber, deve ter algum motivo. Ele não tava na guerra, ele não é um soldado. Cara, Tinha mas- milhares, milhões de pessoas na guerra. Então tem um motivo. Tem milhões de pessoas na guerra. Tem um motivo. Então- Mas você entende que é muito provável. É aí só um cara que veio e teve a ideia de fazer o negócio acontecer? Então, É, É- mu- é é muito óbvio que foi provável que partiu ele foi dele. instruído a isso, talvez, entendeu? eu acho que de novo, pra mim é a mesma situação. Eu acho que individualmente não tem o controle. Porém, numa instituição, por exemplo, como o Exército, pode ser que lá no Exército ele viu de alguma maneira que isso seria o caminho. E ele foi o cara que tocou isso pra frente. Poderia ter sido um outro cara, entendeu? Então, Mas e aí- provavelmente o exército ajudou ele, entendeu? Ele tava Mas eu lá. acho que não é que ajudou ele individualmente. Ele Entendeu? viu a ideia. A ideia que vende. É E o isso. mais legal disso tudo foi que depois ele conseguiu ganhar dinheiro com o trator. E aí ele tinha Ferrari. A Ferrari dele dava um problema na embreagem. Ele tinha um modelo X, um modelo Y e tudo mais. Ele tinha uma Ferrari que dava problema na embreagem e ele mesmo trocava as embreagens. Só que ele falou, cara, eu conheço de embreagem, eu sou mecânico. Eu vou chegar no dono da Ferrari, no Enzo Ferrari, e vou propor pra ele uma parceria. Eu vou arrumar o problema da embreagem e a Ferrari vai ter um carro muito melhor. Entendeu? E aí ele pegou e fez o quê? Como todos os carros dele, de Ferrari, davam problema, ele sabia que era uma coisa estrutural, não era de uma unidade específica. Chegou no Enzo Ferrari, o Enzo Ferrari mandou o cara pastar, falou que não fazia negócio com fazendeiro, que o cara, ele era uma chacota dentro de todo mundo que conhecia um pouco sobre ele, porque ele era um cara que veio lá do interior, não sei o quê. Aí ele, só de raiva, montou a linha de carros da Lamborghini. A Lamborghini não era uma linha de carros de luxo, era uma linha de tratores. Trator. Começou como trator. E aí só de raiva ele montou e fez a linha de carros. Foi pro salão de automóveis na época de Veneza, lançou lá, depois ele começou a fazer outros modelos, até a Lamborghini virar hoje fenômeno de carro de luxo. Sim. Entendeu? É legal, é uma história legal. Eu não acho que essas pessoas não tenham talento, entendeu? E eu acho que elas foram escolhidas por um motivo. Só que eu tenho certeza que existe uma coordenação estrutural invisível de tudo que acontece, tá ligado? No geral, pode ser, mas individualmente eu acho que não. Mas o que é individualmente? Individualmente é isso aí. Por que foi o Mark Zuckerberg, entendeu? Podia ter sido qualquer outro. Ele teve o mérito dele. Então, eu acho De que ficar ali, de fazer as coisas, de Então, ficar mas se eu sem sou uma dormir agência e tal, não sei o quê. eu tô observando tudo, certo? E eu sou... Os caras de agência são inteligentes, certo? Eles Tá. coordenam o mundo, né? Então, é literalmente uma agência de inteligência. Eu sei qual ideia eu quero que dê certo, certo? Então, vamos lá, tudo bem. A ideia é assim, você pode fomentar que E aí eu desenvolva vejo tal que ideia. o Mark Zuckerberg tá falando exatamente o que eu quero ouvir. Você tá entendendo? Entendi. Aí você eu vai vou lá e e já faço as coisas interfere. acontecerem pra ele, pra sem ele. ele nem saber que você tá fazendo. Ah, Você tá entendi. entendendo? Como pode ser
tudo por trás controlado. dos bastidores, É. o cara facilitou pra que Exatamente. ele... Aí nesse ponto você pode ter um ponto importante, que é o lance do Face Mesh, né? Quando ele faz aquilo lá e derruba o servidor de Harvard. E aí ele foi julgado, né, por Harvard. E aí nesse ponto aí, pode ter sido ponto de conexão. Entendeu? Pode aí ser. pode ter sido. Porque, por exemplo, o pessoal pode ter conectado com uma central de inteligência e falar, galera, ó, os servidores aqui de Harvard nunca caíram e essa noite ele caiu por algum motivo. Aí isso pode ter... Opa, tem Olha. alguém aí fazendo alguma coisa. Pode ser. E aí aí nesse ponto, se analisar desse lado... Eu acho que é tudo É uma mentira a história que eles contam pra gente de como as coisas acontecem.